Mateus 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vai para o capítulo 7, verso 7. Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que recebe e que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam os outros que vocês querem que lhe façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Senhor, nós oramos e te pedimos que abra nossa mente, que abra o nosso coração, Senhor. Como de sempre, nós reconhecemos que a nossa pequenez, Senhor, o nosso coração muitas vezes amontoado de tantas coisas impede com que a sua palavra, que é a semente, gere frutos em nosso coração, Senhor. Por isso vem removendo tudo aquilo que possa impedir com que a tua palavra, que é a semente, possa frutificar em nossos corações. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada jovem que está aqui, cada criança, Senhor. Nós te pedimos que teu Espírito possa falar aos corações, que possa transformar a nossa maneira de ver aquilo que é mais essencial na nossa vida, que é a oração, Senhor. Nos desperta para isso essa noite. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, o Sermão do Monte, ele é um dos maiores sermões de Jesus. Já tivemos a oportunidade aqui de ter uma série, tem no nosso canal a série chamada Sermão do Monte, e já estive ministrando juntamente com outros líderes, e esse é um dos maiores sermões de Jesus. E dentro desse sermão, nós temos ali vários temas que Jesus constrói. Jesus fala sobre juramento, Jesus fala sobre ajudar o necessitado, Jesus fala diversas coisas ali, sobre como não julgar o próximo. Mas se você ler do capítulo 5 até o capítulo 7, que é o finalzinho do Sermão do Monte, você vai ver dois temas que Jesus dá muita ênfase. Na verdade, ele fala, né? Ele abre dois espaços dentro do seu sermão, e ele fala sobre a oração. E como nós acabamos de ler, na segunda parte do seu Sermão do Monte, ele vai falar sobre a persistência na oração. Primeira parte, ele fala sobre como devemos orar. E aí ele usa todo o contexto que acontecia na época, que eram os líderes religiosos que oravam de uma forma hipócrita, né? De uma forma para serem vistos pelos outros. Por isso que Jesus diz que eles já tinham recebido a sua recompensa. Qual que era a recompensa? Não o resultado da sua oração ao Pai, mas o resultado de serem vistos pelos outros. Então, quando vocês orarem, diz Jesus, não façam como eles. Eles vão para a praça, eles ficam ali, se vestem, né, todo daquele jeito, com pano, jogam cinza na cabeça e ficam orando. Tudo que eles fazem é para serem vistos.
E eles já foram recompensados. O que eles quiseram como resultado já aconteceu, que é o quê? Serem vistos. Então, quando vocês orarem, o que Jesus diz no texto? Vão para o quarto, busque ao Pai que está em secreto. E aí Jesus, ele dá ali um ensino sobre a oração, né? Nós conhecemos aquela oração como oração do Pai Nosso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então Jesus dá esse ensino sobre como devemos orar, como não devemos orar, que é olhando para os líderes religiosos, não sendo como ele, e como devemos orar. E aí um pouco mais para frente, como nós acabamos de ler, ele fala sobre a persistência na oração. Então olha, irmãos, olha aqui, presta atenção. Ele está dando um ênfase na oração. Você não vai ver dentro do Sermão do Monte Jesus dando tanta ênfase em outro tema a não ser na oração. Então ele está falando, irmãos, peça e será dado, busque e vocês vão encontrar, batam a porta e ela será aberta, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Jesus está falando aqui, irmãos, a oração é algo essencial na vida cristã. A oração é algo importantíssimo na nossa disciplina espiritual. Nós falamos aqui sobre, lembra? Primeira semana, claro, a primeira semana foi a introdução do que é disciplina espiritual. Segunda semana o Kleber falou sobre a disciplina palavra. Terceira semana falei sobre meditação. E a quarta semana a pastora falou sobre adoração. E hoje nós vamos falar sobre oração. Richard Foster, ele no seu livro Disciplina Espiritual, ele vai falar que dentre as disciplinas espirituais, a oração é, vamos dizer assim, o tema mais importante. Por quê? Porque a oração é o que nos conduz a um relacionamento com o Pai. Então ele não está dizendo que a oração é mais importante que a palavra, porque eu estava até conversando com a pastora, juntamente com o Kleber, e a gente chegou numa conclusão de que a gente primeiro precisa ministrar sobre a palavra, até porque como que nós vamos orar sem conhecer a palavra? Como que nós vamos orar sem conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus? Mas a oração, quando se trata de uma vida de disciplina espiritual, uma vida no individual, no coletivo, né? Porque a oração ela não envolve só o indivíduo, mas envolve o coletivo, envolve a igreja. Ela é essencial, irmãos. Ela é importantíssima como as outras disciplinas. Mas dentro das disciplinas, a oração é o que nos conduz, é o que nos coloca diante do Pai, irmão. É o que nos coloca diante da sua presença gloriosa. E aí Jesus, no final do seu Sermão do Monte, ele vai falar que aquele que ouve essas palavras, qual a palavra? Que ele ensinou, tudo que ele ensinou. E a oração está incluída nisso. E a persistência na oração faz parte disso. Ele fala, aquele que ouve as suas palavras, as minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente. O que o homem prudente está fazendo? Construindo a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está falando, irmãos, vocês que estão me ouvindo aí, vocês que ouviram esse sermão, se vocês pegarem essas palavras e colocar elas em prática, vocês estarão sendo pessoas prudentes. Dentro do contexto, irmão, quero fazer vocês aqui se conectar comigo. Dentro do contexto do Sermão do Monte, a oração está inclusa, sim ou não? Então, se Jesus está falando que aquele que ouve essas palavras e a pratica é um homem prudente. Então, se Jesus está falando que se a prática daquilo que ele ensinou é importante, é porque sim, irmãos, é algo essencial. É algo que não pode ser negligenciado. Posso ouvir um amém por isso, irmão? A oração é essencial, irmão, sim ou não? Sim. Mas por que a gente não ora? Eu estava falando com a pastora e eu disse a ela que o grande erro nosso, como cristão muitas vezes, o nosso grande erro, ou o erro de muitos cristãos, é achar que a oração, irmãos, é um meio de conexão com Deus. E eu vou explicar isso. A oração, irmãos, não é um meio de conexão com Deus. A oração não é um meio aonde eu me conecto com Deus apenas. Como assim, pastor? Quantos aqui já falaram como eu?
assim, aquela famosa palavra, sinto Deus tão distante, sabe? Estou me sentindo tão distante de Deus. Eu acho que eu preciso orar mais, eu preciso me conectar com Deus, porque parece que Deus está distante de mim, eu estou distante de Deus, essa semana não orei muito, então por não ter conseguido orar, eu sinto Deus tão distante de mim. Alguém já falou isso fora eu, irmão? Então nós achamos que a oração é o que nos conecta com Deus. Não, querido, a oração não é o que te conecta com Deus. A oração, ela está além de uma conexão. Não é a oração que aproxima Deus de você. A Bíblia diz em 1 Colossenses capítulo 1, verso 21, que antes nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas por causa de Cristo Jesus, o que Ele fez? O que Ele fez? Derramou o seu sangue na cruz. Eu e você fomos reconciliados com o Pai. Então não é a oração que me conecta com o Pai. O que me conecta com o Pai? O sangue de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Isso frustra você. Por que frustra você? Porque você acha que há mérito em você para se conectar com o Pai, e não há mérito em nós, igreja. Você pode orar horas e horas e você ainda não é digno da presença do Pai. Você pode viver uma vida que for irrepreensível, mas sem Jesus não tem sentido. Quem nos conecta com o Pai, quem nos conectou com o Pai, não é a nossa santidade, não é o que a gente faz, não é o que a gente está fazendo, é o que Cristo Jesus fez. E o que Ele fez? Derramou o seu sangue por mim e por você, e Ele nos reconciliou ao Pai, irmão. Não é a tua oração. Eu e você estamos ligados ao Pai. Eu e você temos acesso a Ele, irmãos. Não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. Não é a nossa oração, mas é o que Cristo fez. E Ele, a Bíblia diz que se tornou o nosso mediador. É Ele o nosso mediador dessa comunhão entre nós, seres humanos, pecadores, merecedores da ira de Deus. Há um Deus poderoso, glorioso, ao qual não podemos explicar. Irmão, olha que loucura o que Jesus fez. Pegou eu e você, esse mero ser pecador, e disse: eu vou te conectar com o Criador de todas as coisas. E nos conectou com Ele, nos reconciliou com Ele, por meio do seu sangue. O autor de Hebreus vai falar no capítulo 10, verso 19, que Ele quem? Jesus, abriu para mim e para você um novo e vivo caminho. E ele continua o texto, falando que por causa disso, eu e você podemos entrar na presença de Deus, com vergonha, cabisbaixo, com medo, não, com ousadia. Eu e você podemos entrar na presença de Deus. Mas não é por nós, é porque Cristo fez, é o que Ele fez. Ele abriu um novo e vivo caminho, igreja. Não é a nossa oração, aquela oração poderosa, aquela oração no monte. A oração no monte não pode te conectar com o Pai. Quem te conecta com o Pai é o sangue de Jesus, é Cristo Jesus. Ele nos conectou, Ele nos leva ao relacionamento com o Pai, amém, irmão? Então não existe essa conexão, não existe esse pensamento errado, irmão. Preciso me conectar com Deus, eu estou sentindo Deus distante. Não, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O que Cristo fez nos dá esse novo e vivo caminho, nos dá acesso para entrarmos na sua presença com ousadia, ou seja, sem medo. Sabe, entrar na presença dEle, mesmo sendo indigno, mesmo sendo merecedor da ira de Deus, Ele nos dá essa graça de nós estarmos na sua presença. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu e você temos acesso à presença daquele que criou todas as coisas. Eu e você podemos falar com aquele que conhece os nossos pensamentos antes mesmo de falarmos. Ele já conhece. Por isso, irmão, presta atenção no que eu vou falar para vocês essa noite. A oração
não é um meio de conexão com Deus. A oração é o meio de um relacionamento com Deus. Eu vou repetir, a oração não é um meio de conexão com Deus. A oração é um meio de relacionamento. Por quê? Porque Deus não é alguém que se conecta e desconecta. Não, nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que se conecta, que se relaciona. Irmão, Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus apenas de conexão. Eu preciso orar porque eu sinto Deus distante. Eu preciso orar porque, sabe, com essa semana tão difícil, eu preciso. Não, irmão, não, Deus não é um Deus de conexão. Deus é um Deus de relacionamento. Tem gente que está usando a oração apenas para se conectar com Deus, mas não está se relacionando. Sabe aquele irmão que fala assim: não, estou precisando ir para a igreja, essa semana foi difícil. Sabe esses irmãos? Você conhece gente assim? Na semana foi tribulado, foi difícil, estou precisando ir para a igreja. Usa Deus para se conectar apenas. Mas Deus não quer apenas que você se conecte com Ele no domingo, num dia da semana. Deus quer ter um relacionamento conosco. E relacionamento, irmãos, exige. Relacionamento tem profundidade. Em nome de Jesus, irmãos. Pastor, como que eu descubro se a minha oração é apenas uma conexão com Deus? Primeiro ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você prioriza? Quantos de vocês aqui prioriza o tempo seu com Deus, o teu relacionamento? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui trabalha? No seu despertador, que hora que você acorda? Pastor, faltando meia hora, porque eu tomo banho de um dia para o outro. Para não tomar banho muito cedo, eu acordo no horário, só penteo o cabelo, escovo os dentes, tomo um cafezinho ali e tal, ou às vezes passo na padaria, pego o café e vou tomando no caminho. A pergunta que você deve se fazer é: aonde Deus está nisso? Aonde o teu relacionamento com Deus está? Aonde, irmão, Deus está presente na sua vida? Talvez você me diga essa noite: pastor, mas eu oro quando acordo. A pergunta que eu te faço para a sua reflexão é: como que é a sua oração? Pai, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por ter me despertado, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Senhor, esteja comigo, levanta da cama e vai embora. É assim? Esse é o teu relacionamento com Deus? Eu quero te dizer que esse relacionamento com Deus é um relacionamento de conexão, não é de intimidade. Irmão, olha o privilégio que eu e você temos, que Jesus nos deu. Eu e você podemos nos relacionar com o Pai. Irmão, eu falei para a pastora que a nossa maior dificuldade como cristão não é falar sobre oração. Não é, sabe, a gente não tem dificuldade. Parece que quando a gente vai falar de oração, são todas as mesmas coisas, o fundamento é o mesmo. A gente sabe, talvez você está aí me ouvindo dizendo assim: pastor, já ouvi tanta palavra sobre oração. Esse é o problema. A gente sabe que precisa orar, a gente sabe que a oração é essencial na nossa vida, a gente sabe que a gente precisa priorizar a Deus, a gente sabe de tudo isso. Mas a pergunta é: por que a gente não faz? Por que eu não consigo? Por que você não consegue? Você já fez essa pergunta? Por que você não consegue ter profundidade no teu relacionamento com Deus? Porque você trata Deus como alguém que busca na necessidade apenas. Deus não quer apenas se conectar com você, Deus quer relacionamento. E relacionamento é diálogo, relacionamento vai exigir tempo. Relacionamento requer profundidade. Relacionamento requer conhecimento daquele ao qual estou me relacionando, irmãos. Deus quer relacionamento com a tua igreja. O motivo da oração, irmão, não é apenas se conectar com um ser celestial. Não, eu preciso conectar aqui com Deus. Oh Deus, me escuta aí. Não é isso, irmão. Deus não quer apenas que você se conecte com Ele. Deus quer que você conheça o que está no coração dEle. E para conhecer o que está no coração de Deus, precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, igreja.
E um relacionamento com Deus não é vir à igreja no domingo, não é abrir a Bíblia de vez em quando, não. Um relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. E intimidade com Deus, que é espírito, precisa se mover nas regiões espirituais, é na oração. É a oração que nos conecta com Ele. Ó, Deus está respondendo aí, amém, irmãos? Se conectar com Ele nesse relacionamento, aprofundarmos nele, meu irmão. Deus não quer apenas, sabe, um relacionamento superficial, não, Ele quer profundidade. Jesus, Ele valorizava tanto esse relacionamento, que Ele ensinou aos seus discípulos. O que Jesus fazia quando estava com seus discípulos? Vamos para o monte, vamos orar. Vamos para lá, vamos orar. Vamos atravessar a cidade, nós vamos atravessar esse mar, nós vamos orar naquele... Jesus era alguém, irmão, que na sua vida a prática da oração era cotidiana, era comum. Ele acordava de madrugada para orar. Ele se despertava primeiramente antes dos seus discípulos para orar, para buscar o Pai. Tinha vezes que ele chamava os discípulos: vamos orar, vamos ali, vamos falar com o Pai. E os discípulos às vezes subiam com ele, ou ia para aquele lugar e ficava ali esperando. E horas esperando Jesus, em oração, o Pai. Então Jesus, irmão, se tornou um exemplo em oração para os seus discípulos. Ele levava esses discípulos para que eles pudessem ver o Filho de Deus se relacionando com o Pai. Lucas capítulo 11 verso 1 vai dizer que Jesus, ele estava orando em um certo lugar. E quando ele terminou de orar, os seus discípulos chegaram para ele e falaram o quê? Senhor, nos ensina a orar. Olha isso, irmão. Olha como o exemplo contagia. Olha como o exemplo de uma vida de oração contagia uns aos outros. Se nós temos uma igreja que valoriza a oração, que valoriza essa comunhão primeiro no seu individual, porque tudo começa no fechar da porta. Tudo começa no lugar secreto. É ali que começa. Uma igreja que não tem lugar secreto, não tem coletivo. Muitas vezes a gente está falando com o Kleber, né? A gente deseja que a igreja tenha a participação nos cultos das quartas-feiras, mas a gente conversa, eu falo, irmãos, não adianta a gente cobrar que as pessoas estejam, porque enquanto isso não começar no fechar da porta, enquanto isso não começar no lugar secreto, nunca vai acontecer no coletivo. E se acontece no coletivo, vai ser algo automático. Então, aonde a oração começa, igreja? No fechar da porta, no lugar secreto. Porque enquanto nós estamos no público em oração e não estamos no secreto, nós somos religiosos, porque queremos ser vistos. Enquanto nós estamos ali, sabe, vamos para o monte? Vamos. Mas a pergunta é, você fecha a porta do teu quarto? Porque, irmão, ir por monte e não fechar a porta do teu quarto é hipocrisia. A não ser que, vírgula, ponto, aspas, que você não tenha liberdade na tua casa, que você não tenha um lugar de oração na tua casa, fecha aspas. E aí você precisa, como eu não tinha, quando eu me converti, eu não tinha um lugar para orar. Minha casa era pequena, eu morava com a minha mãe e 4 irmãs, e eu não tinha liberdade, era 2 cômodos, eu não tinha tempo dentro da minha casa. O que eu tinha que fazer? Falei, fiz uma aliança com Deus de abrir a igreja onde eu congregava lá em Jandira o ano inteiro e abrir para orar para a igreja inteira. Meu irmão, está chovendo, fica tranquilo. Chuva é benção, meu irmão. E o que eu fiz? Um ano eu falei, Senhor, eu vou abrir a igreja. Então, quando eu chegava do trabalho, eu ia para a igreja, muitas vezes só eu e a pastora e alguns discípulos, numa igreja de mais de 1000 pessoas, somente a gente estava lá orando. Então não é a quantidade de pessoas na igreja. Irmão, eu já fui de igreja grande, eu sei. Tem dificuldade também, tem problema também, tem dificuldade no serviço, tem dificuldade. Tudo isso acontece em igreja pequena e igreja grande. Mas nós precisamos, irmãos, investir na nossa vida de oração.
Nós precisamos investir constantemente nosso relacionamento com o Senhor, amém, irmão? E os discípulos viram isso em Jesus. Os discípulos presenciaram isso no seu mestre. E sabe o que eles pediram? Senhor, eu quero ter dom de cura. Senhor, eu quero ser um bom mensageiro da sua palavra. Não, eles não pediram essas coisas. O que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Aí a pergunta, irmão, fica aqui comigo, amém? A pergunta que fica, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem. Quer dizer que os discípulos não oravam. Eles eram judeus, eles conheciam a Torá, eles tinham que obedecer à lei de Deus. Quer dizer que eles não tinham uma vida de oração? Sim, eles tinham. Mas talvez eles oravam como os líderes religiosos, no automático, uma oração repetitiva, uma oração que já vinha talvez há anos. Aquela mesma oração, não tinha intensidade, não tinha um coração na oração, não tinha um desejo, era algo repetitivo. Era algo que não tinha mais paixão. Era uma oração comum, como às vezes a gente faz no café da manhã, como a gente às vezes faz no jantar. Sabe, aquela oração que a gente sempre faz a mesmice. Não tem mais amor, não tem mais paixão no que ora, não tem mais intensidade. Não, irmãos. Eram homens que oravam, mas eram homens que talvez estavam vivendo uma vida de automático nas suas orações. Quando eles ficaram sabendo o que o ministério de João Batista estava fazendo, e os discípulos de João Batista estavam fazendo, batizando pessoas se arrependiam, cidades eram alcançadas pela mensagem de João Batista, do arrependei-vos, líderes religiosos se convertiam, os discípulos de Jesus ficaram sabendo do ministério de João e o que os discípulos de João faziam. Então eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, a gente está vendo o que o ministério de João está fazendo, o que os discípulos dele estão fazendo. Pessoas são alcançadas, cidades são transformadas, pessoas imorais são alcançadas pelo poder, são batizadas no nome de Jesus. Elas confessam que o Senhor é o Deus da vida dela. Senhor, nós vimos também na sua vida os sinais que você faz, as maravilhas que você faz, quando você desce daquele lugar que você está orando. Senhor, eu vejo que Deus é na sua vida, a gente vê a presença de Deus, a gente vê que algo acontece vindo de você. Então, Senhor, nós queremos isso, nós queremos viver isso. Eu quero viver esse reino de Deus. E como que eu entro no reino de Deus? Não é sendo um frequentador de igreja, é tendo uma vida com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, amém, irmãos? Eles pediram: Senhor, nos ensina a orar, nós queremos isso. Eles não pensaram duas vezes, eles não pediram outras coisas, eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque é da oração que emana todas as coisas, irmão. É da oração que emana poder de Deus, é da oração que emana direção, discernimento, graça, capacidade, é da oração. Salmo 50, verso 15, Deus vai dizer que devemos clamar a Ele no dia da angústia. Quem tem vivido dias de angústias aqui? Dia de angústia, Ele diz: quando você estiver vivendo o dia de angústia, clama a mim e eu vou livrar você. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orem sempre, orem continuamente. Filipenses 4:6 vai dizer que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Quem está ansioso aí? O que você vai fazer? Vai fazer o quê? O texto diz: mas em todas as orações devemos pedir a Deus o que precisamos. Então, antes de você ser ansioso, apresente a Deus todas as vossas ansiedades. Apresente ao Senhor, não deixe a ansiedade pegar você, não deixe a ansiedade roubar o teu coração. Não, irmão, apresente as suas ansiedades em oração a Deus. Irmão, eu poderia citar aqui vários textos falando de oração. Oração intercessória, oração congregacional. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo isso, gostaria de falar, mas repito, não é falando sobre tudo isso que vai nos despertar.
é um agir de Deus, é o Espírito convencendo você. Mas é importante a gente tratar disso mais para frente. A oração de ação de graça, a oração de confissão. Por exemplo, confissão eu acho importante. Quando eu peco, o que eu tenho que fazer? Me esconder de Deus como Adão? Não. Quando eu falho, quando eu erro, quando eu vacilo, eu preciso ir diante de Deus em oração e confessar o meu pecado a Ele. Sabe o que o diabo quer fazer muitas vezes quando nós erramos? Nos esconder de Deus, dizendo assim para nós: você não é digno, você não merece. Ah, você vai orar de novo isso? De novo você vai orar por isso? De novo você vai fazer a mesma oração essa semana? Aí sabe o que a gente pensa muitas vezes? É verdade, né? Acho que não tem jeito para mim não, acho que eu não vou sair dessa situação não. Mentira do diabo, porque Deus é poderoso para quebrar qualquer corrente que nos aprisiona, irmão. Deus é poderoso para nos libertar de tudo aquilo que o diabo pode tentar construir na nossa vida. Deus é poderoso. Ele quebra as correntes, Ele tira as amarras, Ele tira as vendas dos olhos. Mas a igreja precisa orar. A igreja precisa viver uma vida de oração. Eu só confesso o pecado orando. O cara que pecou e se escondeu não teve muita sorte não, viu? Foi expulso do jardim. Então, irmãos, o que nós precisamos? Ter um relacionamento com Deus, mesmo diante das nossas fraquezas. E Deus sabe das nossas fraquezas. Todas essas orações, irmãos, que somos ensinados a fazer por meio das Escrituras, elas são importantes, elas são relevantes, é necessário para a nossa vida. E eu estava conversando com a pastora sobre a palavra ali, com ela, e eu disse a ela: o que adianta sabermos tanto verso sobre oração? O que adianta a gente ler tanto livro de oração? Só na bolsa ali eu estou com 5 livros sobre oração, estudando, preparando o sermão, tirando referência. Estou com 5 livros de oração. O que adianta eu pregar sobre oração? O que adianta eu participar de conferências sobre oração, se eu não entendo o principal motivo da oração, irmão? E qual que é, pastor, o principal motivo da oração? Sim, é termos um relacionamento com Deus, mas não para por aí. Mas também é entendermos o que Deus deseja fazer em nossos dias, irmãos, e a gente orar por isso. É sim ter um relacionamento com Deus, diário, constante, persistente, mas não é apenas um relacionamento no sentido, sabe, acomodado. Não, eu oro, eu falo com Deus e eu estou esperando Jesus voltar e Jesus vai voltar. Não, Deus quer compartilhar conosco o coração dele. Deus quer compartilhar conosco a sua obra nessa terra que Ele vai fazer. Deus quer fazer algo por intermédio da igreja, da minha vida e da sua vida. Deus quer usar a minha boca, a minha mão, a sua mão. Deus quer usar a sua vida e a minha vida. Então o que a gente precisa fazer? Não nos acomodar na nossa espiritualidade egoísta, dizendo: não, eu oro, está tudo certo. Não, Deus nos impulsiona a nos relacionar com Ele, para entendermos o seu coração e orarmos para que Ele faça a tua vontade. Quem crê nisso? Lembra o que Jesus falou na oração do Pai Nosso, que a gente acabou de ler? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a oração que Jesus ensina aos discípulos é uma oração que desenvolve em nós, que desperta a gente para um propósito maior. E qual que é o propósito? É clamar o reino de Deus. É que o reino de Deus venha sobre a terra. É que o reino de Deus desça sobre a terra. E como que o reino de Deus vai vir sobre a terra? Como que o reino de Deus vai descer? Vai mudar esse mundo? Vai transformar esse mundo? Por meio da oração da igreja. É a igreja orando, é a igreja ajoelhada, é a igreja buscando, é você na sua porta fechada, é a igreja no coletivo, é orando. E esse é o principal motivo de nós orarmos.
É conhecer o coração de Deus, irmãos. É venha o teu reino, Senhor. Senhor, o nosso mundo está uma bagunça, Senhor. O nosso mundo está de mal a pior. Os sinais estão aí, Senhor. As guerras, rumores de guerra, falsos profetas, Senhor. As coisas estão acontecendo como o Senhor falou em Mateus 24. Senhor, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre a terra. Nós queremos ser propagadores da palavra de Deus, porque nós sabemos que o último sinal antes da vinda de Jesus é que o reino de Deus seja pregado em todas as nações. Então pregue para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra. Agora não. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, dia maravilhoso. Não teve problema, família bem, está tudo certo. Só vitória, Senhor, só vitória. Aí vai dormir, acorda no outro dia, só vitória, e só vitória. Crente que não está passando tribulação, meu irmão, está orando errado. Crente que não está passando adversidade, está orando errado. Porque não tem como nós olharmos para as Escrituras. Todos aqueles que serviram o Senhor, que buscaram o reino dele, passaram por diversas dificuldades, tribulações e adversidades. E a gente está acomodado com a nossa vida. Não, pastor, eu tenho uma disciplina de oração, mas não sai do lugar, cara. É a mesma pessoa. Não leva uma pedrada do diabo, não incomoda o diabo. O diabo olha assim e fala, não, deixa ele ali na vida religiosa dele, deixa como os líderes, deixa como os fariseus ali, deixa lá. Está achando que está orando, mas mal ele sabe que não está fazendo nada no mundo espiritual. Não, pastor, mas eu sou um grande intercessor, pastor, eu estou intercedendo pela igreja. Glória a Deus. A oração intercessória faz diferença. Talvez você não está com a mão no arado, talvez você não está fazendo missões, mas você está orando, intercedendo, liberando. E quando tem a oportunidade de falar do Evangelho, fala do Evangelho. Então todo tempo, irmão, nós estamos sendo alguém que está clamando o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. A maioria das orações da igreja brasileira não sai do teto da igreja. Por quê? Porque a igreja brasileira está ensinando os seus membros a buscarem o reino deste mundo. Não, você tem que orar por prosperidade, você tem que orar, Deus vai te dar, Deus é dono de tudo isso, irmão. Irmão, Deus é dono do ouro e da prata. Irmão, a cidade celestial tem ouro, tem prata, tem diamante. Irmão, esse é o nosso Deus poderoso. A hora que Deus vai te dar, a hora que Deus vai te abençoar, Deus pode fazer, irmão. Deus pode, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer fazer nos nossos dias. É o que Deus deseja fazer, meus irmãos. Não, Senhor, eu quero saber o que o Senhor está, o que está no seu coração, Senhor. E eu quero orar segundo a tua vontade, porque a Bíblia diz que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, 1 João capítulo 5, verso 14, Ele nos ouve. Se orarmos segundo a tua vontade, Ele nos ouvirá. Muitas das nossas orações não são respondidas porque estamos sendo egoístas. A igreja brasileira, na sua maioria, está sendo egoísta, orando por bênçãos, orando por prosperidade, orando por uma saúde plena, mas estão esquecendo, vem o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, é a minha, Senhor. Por isso que Tiago 4, ele vai falar lá no capítulo ali, não lembro agora o verso, que a falta de submissão à vontade de Deus nos torna egoístas. Tiago capítulo 4. Vocês entram em guerra porque vocês querem muitas coisas, e o que vocês querem não recebem, porque quando pedem para gastar com sua própria vaidade. Então, irmãos, a falta de submissão à vontade de Deus, ou seja, vem o teu reino, nos torna egoísta. Quando a gente esquece o reino de Deus, quem está entendendo aqui? Quando a gente esquece o reino de Deus, a vontade de Deus, nos nossos dias, a gente se torna egoísta na nossa oração. Tudo está bom para nós. Tudo está bom, se as coisas estão indo bem, está tudo certo. Não, irmão, se as coisas estão indo bem, algo está errado. Eu não lembro qual o reformado da época que andava a cavalo, se era John Wesley, como? Jonathan Edwards. Uma das suas caminhadas,
né? E ele orando a Deus, eu não lembro agora as palavras corretas, ele disse: Senhor, será que eu estou desviado? Porque eu não estou passando por tribulação nenhuma. E aí a história diz que daqui a pouco veio uma tijolada na cabeça dele, irmão. Não sei se é verdade, se é, aí conta-se que aconteceu isso. Daqui a pouco uma pedra atinge Jonathan Edwards montado no seu cavalo, dizendo: ah, Senhor, obrigado, o Senhor me ouviu. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o que está no coração de Deus, e somente a oração pode fazer isso. Irmãos, lembre-se do que a Bíblia diz: nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A nossa vida deve ser vivida como foi a vida de Jesus, dos apóstolos, dos reformadores. Nós precisamos, irmãos, fazer aquilo que eles fizeram na história da igreja: buscar a Deus para que o reino de Deus venha sobre a terra. E somente a oração pode fazer isso. Cada um de nós aqui devemos terminar a nossa vida como o apóstolo Paulo, irmãos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É assim que a gente tem que terminar a nossa vida. A rainha da Escócia, eu estou com o livro John Knox ali, eu li o livro e no livro fala que a rainha da Escócia disse que temia mais as orações de John Knox, 1514, do que o exército inglês. Uma história de Charles Spurgeon, dos príncipes dos pregadores, não é à toa que é um dos grandes pregadores reformados. Diz que uma vez recebeu uma visita de um governador, não me lembro se era governador, e a sua, acho que empregada, chega a ele, bate na porta e diz assim: olha, tem um homem querendo falar com você. Diz: olha, diga para ele que eu não posso atender. E aí novamente aquele governador, aquela autoridade, insiste com aquela mulher, dizendo assim: não, ele tem que falar comigo, sobe lá e fala. E ela sobe novamente e diz assim: olha, o homem insistiu e ele quer falar com você. E aí novamente ele diz: não, eu não posso. Pela terceira vez ele diz: ó, diga para ele quem eu sou. E aí ela sobe e diz: olha, é um homem de autoridade muito importante. Ele diz: não há autoridade maior do que o meu Senhor. E diga a ele que eu estou orando, eu estou falando com o Rei dos Reis, e eu não vou parar de orar. Então, irmãos, olhando para a história desses homens, é maravilhoso, irmão. Eu falei para a pastora: irmão, a gente olha para os reformadores que oraram, John Wesley. A gente olha para esses homens e fala assim: meu Deus, que vida gloriosa. Olha para os avivamentos e a gente fala: meu Deus, que avivamentos poderosos que aconteceram. Tudo por meio da oração, irmãos. Sabe uma das coisas que o diabo mais vai investir na nossa vida como igreja? Oração. Ele vai deixar a gente viver no automático, vai nos distrair com as coisas de Deus. Vamos fazer muitas coisas para Deus, mas a gente vai esquecer daquilo que é mais primordial: relacionamento com Deus. Irmão, o dia que a gente perder a sensibilidade de estar sós com Deus, para um serviço a Deus, é hora de parar, irmãos. Que Deus nos ajude a nos despertar a uma vida de relacionamento e não de conexão. Eu cansei, irmão, de viver uma vida de conexão. Deus quer que a gente viva uma vida de relacionamento, queridos. Não adianta eu ficar falando para vocês e pregando 2, 3 horas sobre oração. O que a gente tem que fazer? Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Essa é a nossa oração essa noite. Senhor, nos ensina a orar. E é isso que a gente vai fazer. Eu gostaria que o louvor subisse. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos praticar a palavra. Sentado, ajoelhado, do jeito que você quiser, nós vamos praticar a palavra.